Pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do videocast sobre eletroquímica. Bom, na aula de hoje nós estudaremos mais a fundo a respeito do conceito de pilhas e o seu funcionamento. Então, tendo como esse o nosso objetivo da nossa aula, estudar o funcionamento das pilhas, vamos primeiramente responder a pergunta: o que são pilhas e como elas funcionam? E no vídeo anterior nós conceituamos a pilha como sendo a conversão de energia química em energia física, onde nós pudemos também aprender a construir uma pilha com materiais de baixo custo, e aí depois, com o auxílio de um multímetro, nós conseguimos verificar, a quantidade de corrente elétrica que a nossa pilha conseguiu fornecer para a gente. Mas o que está por trás do funcionamento da pilha? Como ocorre de fato a reação química que consegue gerar uma diferença de potencial elétrico e por consequência disso uma corrente elétrica? São questões que nós abordaremos a partir de agora. Então, pilhas, o que são e como funcionam? Então nós vamos ver que o funcionamento de uma pilha ele se dá também mediante a transferência de elétrons. No caso da pilha que nós construímos de cobre e alumínio, a gente tinha que a placa de alumínio ela vem a ser o ânodo, ou seja, o ânodo ele doa elétrons. E o cobre, a placa de cobre da pilha, vem a ser o cátodo, que recebe os elétrons doados pela placa de alumínio. E aí todo esse processo é o que nós chamamos de oxirredução, que subdivide aí em duas semi-reações, que é a semi-reação de oxidação, que acontece na placa de alumínio, onde a placa de alumínio ela se oxida, ela doa os elétrons, e a semi-reação de redução, onde a placa de cobre ela se reduz, ela recebe os elétrons doados pela placa de alumínio. E aí também a gente tem a ponte salina, A ponte salina ela existe para dar aí mobilidade aos íons entre as soluções. Então, com o funcionamento da ponte salina, a gente vai ver mais à frente que ela vai permitir que as soluções, ambas as soluções, tenham aí um equilíbrio de íons nas soluções, fazendo que a reação continue acontecendo normalmente. E aí, diante disso, pilhas são dispositivos que fornecem energia física por meio da energia química. Tudo bem? Então aqui está a nossa pilha montada e agora nós vamos entender o funcionamento dela. Nesse momento nós já conseguimos observar que existe uma transferência de elétrons por meio do fio condutor. Esse processo nós denominamos de oxirredução. Então nós temos aqui duas chapas de metais diferentes, o cobre e o alumínio. No caso da chapa de alumínio, acontece uma semi-reação de oxidação, ou seja, o átomo de alumínio, nesse momento, está doando os elétrons e, consequentemente, está se oxidando. Para a chapa de cobre, acontece uma reação de redução, onde o cobre recebe o elétron e aí existe a redução. Nesse momento aqui, nós já conseguimos observar a transferência de elétrons do alumínio para o cobre e observar uma passagem de corrente elétrica sendo gerada por meio da nossa reação química espontânea. Na chapa de alumínio existe a oxidação e é o polo negativo da pilha que nós chamamos de ânodo. Na chapa de cobre existe a redução e é o polo positivo da pilha que nós denominamos de cátodo. E aí agora nós vamos entender qual a importância da ponte salina para o funcionamento da nossa pilha, pois sem ela a nossa pilha não pode funcionar. Então é um fato que nesse momento a nossa pilha está funcionando em função de uma reação química que acontece de forma espontânea e que fornece uma DDP. Com o passar do tempo, o alumínio se oxida, doando os elétrons e a placa aí então é corroída, formando mais íons de alumínio na solução. No entanto, os íons de cobre da outra solução recebem esses elétrons doados pelo alumínio e aí são reduzidos, formando o cobre metálico que se deposita na chapa de cobre. Dessa maneira, com o passar do tempo, haveria um momento em que a concentração dos íons de alumínio em solução ficaria muito grande, e aí a concentração de cátions cobre ficaria muito baixa, e, consequentemente, a pilha pararia de funcionar. É aí que nós precisamos utilizar a ponte salina. Ela existe para impedir que isso ocorra, pois ela permite a migração dos íons entre as soluções dos eletrodos, trazendo o equilíbrio necessário para o processo.
Então, para que a gente possa entender o funcionamento da ponte salina, nós temos aqui, né, uma pilha construída dessa vez de cobre e zinco. E aí nós vamos ver o que, que vai acontecer quando a gente vai retirar agora a ponte salina. Então, a gente retira e a gente consegue observar que a nossa reação, ela instantaneamente ela deixa de acontecer, né? E a nossa pilha para de funcionar. Quando a gente recoloca a ponte salina, a nossa pilha ela volta a funcionar normalmente, como a gente consegue observar aqui agora. E aí, depois de nós termos visto a respeito do funcionamento da pilha, como é que nós conseguiríamos saber qual o potencial de uma pilha se nós não tivermos em mãos o multímetro, que é o equipamento que nós utilizamos para quantificar uma corrente elétrica? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que existe para a gente uma tabela com os potenciais padrão de redução de alguns elementos, né? A respeito do que nós temos aqui, a nossa tabela nos dá aí o potencial de redução de alguns elementos, né? O lítio, o potássio, o alumínio, o zinco e etc. A segunda coisa é que existe para a gente uma fórmula matemática que permite que a gente calcule o potencial de uma pilha se nós soubermos os materiais dessa pilha e, consequentemente, tivermos em mãos a tabela com o potencial padrão de redução desses elementos. Então, para o caso da nossa pilha que construímos anteriormente de cobre e alumínio, como que nós poderíamos calcular o potencial elétrico dessa pilha? Então vamos lá. Vamos utilizar a nossa fórmula, né? Vamos substituir os dados. Então a nossa fórmula diz que primeiro é o que? É o potencial de redução do elemento que contém o meu cátodo. No caso é o que? O meu cobre, né? Então está aqui o potencial de redução do meu cobre. Eu já substituí. Menos da fórmula, veja só, muita atenção aqui. Menos da fórmula. Agora quem? O potencial de redução do elemento que contém o meu ânodo. Nesse caso é o alumínio, né? Qual é o potencial de redução do alumínio? Menos 1,66. Então, menos da fórmula, menos 1,66 volts. E aí o próximo passo é o que? Fazer o nosso tão famoso joguinho do sinal, né? Então, menos com menos, mais. Então, fica mais 1,66. E aí, a gente consegue obter o potencial elétrico da nossa pilha só de acordo com os dados que nós temos na tabela, né? Que tem o potencial padrão de redução dos elementos. E aí, está aqui o potencial elétrico da nossa pilha. Tudo bem? Pilha montada. Aqui nós estamos usando a nossa placa de cobre e a nossa placa de alumínio. Nós observamos aqui a voltagem que a nossa pilha oferece, né, de 1,76 volts. E agora, depois de nós termos visto que para cada elemento diferente, para cada metal diferente, eu tenho um potencial de redução associado ao elemento, ao metal, nós observaremos isso na prática, né? Então, nós estamos trabalhando aqui com dois materiais, o cobre e o alumínio. Nós vamos mudar, né? Eu vou aqui agora trocar o meu alumínio pelo zinco e nós vamos observar qual a voltagem que a nossa reação vai oferecer. Então, vamos aqui mudar. Eu vou tirar aqui a minha ponte salina, desconectar aqui o fio. Eu vou mudar aqui, tirar o nosso becker com o alumínio e agora eu vou colocar o meu zinco. E aí nós vamos observar, né, a voltagem que essa reação específica vai nos oferecer. Então, troquei aqui a ponte salina para evitar a contaminação. E aí vamos observar agora qual será a voltagem que a reação cobre-zinco vai oferecer para a gente e se será maior ou menor, né, levando em consideração o potencial de redução. Olha só. Então, nós observamos aí 1,42, 43 volts que a reação cobre-zinco oferece para a gente. Então, é inferior à voltagem da nossa pilha de cobre-alumínio, né? A gente consegue observar isso na prática aqui em laboratório. E aproveitando que a gente tem aqui o cobre, o alumínio e o zinco, nós vamos experimentar utilizar só o alumínio e o zinco, a fim de verificarmos novamente o potencial que essa pilha irá fornecer para a gente. Então, conectar aqui a ponte salina,
Conectar aqui também o nosso fio condutor. E olha o que nós temos de voltagem, somente 0,17 volts. E aí está, né, comprovado aqui em laboratório, nós conseguimos observar que para cada metal nós teremos um potencial elétrico diferente. Tá bem?